Oi, pessoal, eu sou a Dani, eu tô aqui com vocês para a gente poder falar hoje sobre esse livro aqui, que é Bem-vindo Espírito Santo, de Benihim. Na última filmagem que eu fiz sobre livros cristãos, eu falei sobre o Bom Dia Espírito Santo, e são livros com as propostas diferentes. Mas antes de poder estar abordando sobre o assunto novamente, eu gostaria de informar para você que não é cristão ou que não é simpatizante da religião, eu vou pedir para que você tenha um pouquinho de cuidado, tá? Você é bem-vindo para conhecer tudo aqui com a gente, mas não creio, eu não vou aceitar o comentário ofensivo, tá bom? Então, se tiver algum comentário ofensivo, eu vou estar excluindo. Mas voltando aqui, então, vamos começar. Já deixa seu gostei aí no vídeo, se inscreve no canal. Mas vamos começar a falar do nosso livro aqui, né? Então, hoje vamos falar do Bem-vindo Espírito Santo. Antes de mais nada, os livros são bem parecidos, como vocês podem ver. Tem uma pegada bem complementar das imagens, a pomba, que é o símbolo do Espírito Santo, o fogo, que é o avassalador da presença dele. Então, nós temos aqui uma simbologia bem clara, mas são livros que, apesar de ser complementares, têm propostas totalmente diferentes. Quem viu a minha outra filmagem sobre esse livro aqui tem bastante a biografia do Benihim, tem bastante a vivência que ele teve com o Espírito Santo. Então, é um livro com uma pegada bem pessoal aqui, é algo bem íntimo mesmo, é bem gostoso nesse sentido, mas não é o que a gente vai encontrar aqui. Esse livro é bom? Maravilhoso, mas é diferente desse. Esse aqui é a única coisa que você vai encontrar mais eclesiástica mesmo, é um ponto em que ele fala sobre os passos para oração, que eu até deixei aqui marcadinho de amarelo. Vou ler rapidinho com vocês para poder explicar como é que a gente chega no outro livro. Que diz que o primeiro passo é a confissão, o segundo é a súplica, o terceiro é a adoração, o quarto a intimidade, o quinto é a intercessão na oração, o sexto o agradecimento e o sétimo é o louvor. Agora, quando a gente vai para esse livro, não é bem assim. Esse livro aqui, ele é todinho com ponto eclesiástico. Tem aquela questão de falar sobre uma biografia do Benihim, porque o livro começa falando sobre a morte do pai dele e sobre a melhor pregação que ele deu de arrependimento na vida, que foi no dia do velório, que é até assim, quando ele descreve a gente fica meio tipo, quê? Mas é bastante bacana, só que esse livro, o que ele traz mais é uma explicação sobre quem é o Espírito Santo, como não entristecê-lo, a necessidade de estarmos mais juntos. Esse livro ele vai falar sobre o quanto ele é sensível, vai falar como coisas pequenas podem magoar o Espírito Santo. E ele vai trazer uma coisa que eu achei muito interessante, que é uma fala que ele faz durante o livro, de que a Bíblia, ela sempre traz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. A Bíblia não fala sobre entristecer Jesus ou entristecer Deus, mas fala sobre entristecer o Espírito Santo. O conceito desse livro é que o Espírito Santo vem à Terra como aquele que vai servir para nos juntar a Deus. Então ele tem toda a sensibilidade de todos os sentimentos aflorados humanos, só que ao mesmo tempo com a característica de Deus. Então ele não tolera o erro, mas quando nós erramos, nós o machucamos muito. Então a Bíblia nos manda ter essa situação de não entristecer o Espírito Santo, porque ele é sensível e porque muitas vezes nós podemos fazê-lo. Também diz que nós também não podemos exaltá-lo mais do que a Deus, porque não é o papel dele é como uma espécie de intérprete. Então ele está conosco o tempo todo, mas ele não é nem deve ser o centro das atenções. Então o livro vai abordar esse ponto, também vai abordar outras questões a respeito disso, a respeito da Trindade. Mas o que eu achei mais legal de tudo é que nesse livro, ao contrário do outro, que ele acordava dizendo bom dia para o Espírito Santo, nesse ele se abre para receber nele o Espírito Santo. Então aqui ele recebe com mais intimidade. Ah, mas no outro já não tinha batismo de línguas? Tinha. Só que nesse, ele não só tem o batismo em línguas, como ele começa a conhecer o Espírito Santo, então conversar com ele dia a dia. Nesse livro, a família dele já muita gente aceitou Jesus. Ele tem uma experiência com o Espírito Santo que leva ao casamento dele. O Espírito Santo falou com ele sobre a esposa dele. O Espírito Santo falou com a esposa dele que eles iam se casar. Tem uma história muito interessante a respeito disso aqui. Que Deus falou para a avó dela, que entregou o recado para ela. E ela, quem que é Benihim? E o Benihim ficou amigo do pai da menina sem saber. E ele encontrou com esse pai dessa menina várias vezes.
E acabou que um dia que ele foi pregar lá, a menina nem tava, mas depois ele foi pregar de novo, conheceu ela, e aí rolou. É uma história de amor com base bíblica, né? História de amor bíblica é uns negócios que, tipo, não esperava e rolou, né? Então, é desse tipo. Então, é bastante interessante e ele vai ter essa pegada, vai falar sobre como o Espírito Santo fala conosco, como ele nos encaminha. E eu achei esse livro bem legal. E a pegada que eu acho mais legal é essa parte aqui, ó, até coloquei um post-it, que foi uma anotação que eu fiz aqui, tá na página 112, que diz assim: antes de Deus falar, o Espírito sempre se move. Então, antes de Deus profetizar, trazer uma palavra para você, o Espírito Santo está sempre se movendo, pairando em cima das situações. Então, está sempre preparando. A função do Espírito Santo é essa, de preparar para que se cumpra. Então, esse livro, ele tem essa pegada, é bem bacana. Eu recomendo para você, é um complemento desse, tá? Então, nesse livro, nós vamos ter a morte do pai dele, que foi uma luta no primeiro livro. Nesse livro, nós vamos ter o casamento dele, que ele nem sonhava nesse primeiro livro. Nesse livro aqui nós temos a família dele convertida, o que nem existia neste, e um amadurecimento espiritual. Ele fala, inclusive, uma coisa que é muito conhecida sobre o Benny Hinn, é que ele é o tipo de pregador que ele foi um avivamento, né? Então ele é um marco para as igrejas pentecostais. E todo mundo conhecia o Benny Hinn como uma espécie de Goku gospel. Desculpa o termo, mas tipo o Goku, aquele do Dragon Ball. Então, ele é conhecido como o cara que é muito usado e tudo, e ele diz aqui sobre um amadurecimento que ele teve, que uma vez o Espírito Santo disse para que ele fizesse um movimento lá, que ao jogar blues alguém ficaria curado, e ele estava fazendo sempre, até que um dia um pastor chegou nele e falou: olha, Benny, você é muito usado por Deus, mas você é muito menino. E ele não entendeu. Depois ele foi falar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo falou com ele: Deus te ordenou a fazer isso uma vez. Não é para você sair fazendo várias vezes, porque ele começou a repetir achando que era algo que ele tinha que fazer sempre. Então ele tem essa pegada, porque o Benny Hinn, ele é muito confundido com alguém que é só um show, né, esse tipo de coisa. E ele, nesse livro, ele assume, ele falou: eu fui menino, eu continuei fazendo a mesma coisa, eu não entendia. Então, bacana demais. A gente tem que dar sempre essa olhada. Eu recomendo você que é cristão, lê Benny Hinn. Gente, lê Benny Hinn. Você é cristão, você é de igreja pentecostal, olha, lê Benny Hinn. Você tem que ler Benny Hinn e você tem que ler a Bíblia. Isso é sem questionamentos, né? É necessário. Mas assim, é isso. A resenha que eu tenho no canal é essa. Esses 2 livros acompanham desse jeito. Depois dessa postagem minha, na próxima semana não vai ser uma postagem de resenha de livro meu, vai ser uma postagem sobre uma explicação teológica feita pelo Lucas. A gente vai estar oscilando assim agora. Então, a gente espera que vocês gostem e vamos acompanhando um ao outro, tá? Daí seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra gente poder estar participando juntos, tá bom? E quem não viu, vai lá, corre que dá pra você ver Bom Dia Espírito Santo. Vale a pena. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.